aí, gente? Bem-vindo a todos. Eu vou agora acionar aqui diretamente do Instagram, do Treinando Humanidades, ao vivo. Vocês estão vendo aí? Quem que vocês estão vendo ao vivo no Instagram, gente? Agora sou eu, Tom, o Mago. E agora eu vou apresentar para vocês aqui um cara fora de série, gente. É uma chamada figurinha carimbada. JC do Espírito Santo. Quem é JC do Espírito Santo? Conta pra gente. João Carlos do Espírito Santo, um existente pela vida que resolveu estudar psicanálise, literatura, um apaixonado por todas as expressões do que é ser humano. Cara, hoje, cada dia mais, existe essa preocupação, né? O que é ser humano? Porque a gente está diante de uma evolução tecnológica onde a inteligência artificial está nos testando enquanto ser humano. Será que com toda essa tecnologia, aí eu já vou partir para o tema, que o nosso tema é felicidade. Será que com toda essa tecnologia vai facilitar a gente entender o que é felicidade e fazer com que nós humanos possamos alcançar, vou exagerar aqui, alcançar essa dádiva de felicidade? O que você acha? É um desafio como outros na história da humanidade que já tivemos e conseguimos, usando a nossa inteligência natural, superar. Então, é um desafio pensar como, mesmo na reprodução de algumas características do estar na vida, a humanidade pode se sobrepor. A educação é fundamental. Para cada $1 gasto em desenvolvimento de tecnologia da informação e inteligência artificial, $2 ou qualquer outra moeda em investimento na educação. Porque, afinal, quem vai operar a inteligência artificial será sempre o humano, com as suas intenções e as suas buscas pela melhoria para todos. E aí eu pergunto assim, esse parâmetro que você colocou, isso é o ideal ou é o real? Já acontece isso sob a tua ótica? Porque a gente tem que encontrar um caminho para poder compreender essa coisa do que é ser feliz, do que é felicidade. Porque o ser humano tem experimentado ao longo da sua existência grandes desafios, grandes enfrentamentos, né? Eu imagino que desde a época das cavernas, o homem vem tentando entender o que é a natureza, entender o que ele faz, afinal de contas, aqui nesse espaço. E quando a gente fala assim em investimento, a gente percebe que quando a gente fala em investimento, falamos em investimento público, né? Porque no sistema privado, a gente sabe que o lucro é o que manda vamos dizer assim, na dinâmica da humanidade. E o lucro nem sempre é distribuído de forma coesa. E o investimento público em busca da felicidade, qual seriam, na sua ideia, na sua posição, pelo seu conhecimento na área do desenvolvimento humano, da psicologia, da psicanálise, o que você acha que seria ideal dentro do organismo público para a gente entender e alcançar essa felicidade? A primeira e fundamental condição é investir na educação, entendida a educação como processo de emancipação. A aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e atitudes para que eu me entenda inserido no mundo em relação com os animais, com os outros seres humanos, mas sempre em relação para que eu qualifique essa existência. Então, se eu pensar meramente do ponto de vista da posse, seria uma concepção capitalista, né? Eu tenho, ainda que em detrimento dos outros, eu estou no máximo atingindo ou perseguindo a alegria, definida como uma sensação momentânea de contentamento. Isso é passageiro, né? Mas quando eu me entendo no mundo, estabelecendo relações
em que eu preciso construir, porque só pela construção fica bom para muitos, eu estou falando de um estado de espírito mais duradouro e com uma construção a partir de atitudes. E eu só consigo fazer isso com uma intencionalidade de causar e de promover o bem e de buscar o equilíbrio e a harmonia. Portanto, não é uma sensação, é uma construção que é mais duradoura. Então, eu saio da alegria e chego na felicidade. Felicidade é algo que é mais, vamos dizer assim, ele seria mais amplo e mais contundente, mas, ao mesmo tempo, mais difícil de se alcançar. Porque uma coisa são momentos felizes. Sim. Uma coisa é o estado de alegria. Porque hoje eu estou alegre porque, de repente, aconteceu alguma coisa interessante e me satisfez por algum tempo. Mas a felicidade é algo que deve agregar, eu acredito, essas variabilidades entre os momentos de alegria, de pânico, de tristeza, de desafio. E a felicidade, como repertório humano, é como se pudéssemos todos estar no paraíso, sem considerar essas variações de humor, variações de condições de saúde, variação de condições de posse, de patrimônio. Então, as pessoas acham que felicidade, pelo menos um bom número dessas pessoas, eu posso dizer, que acreditam que felicidade é você alcançar o máximo de coisas, ou o máximo de conforto, ou o máximo de segurança. Para você, tem essa percepção também? Você acha que eu estou errado nessa forma de enxergar? Não, você está absolutamente correto. Há uma confusão entre felicidade e permanência. É como se um estado de alegria, uma vez obtido, para que eu me sinta feliz, aquele estado precise perdurar, sem nenhuma variação naquela sensação. Isto não é possível, porque nós o tempo inteiro estamos inseridos num tempo e num espaço. E o tempo muda, e o espaço muda, e as relações vão estabelecendo desafios novos o tempo inteiro. Então, a felicidade não está na permanência, não está na constância, e sim na minha capacidade de equilibrar as minhas intenções, os meus desejos, com os desafios que a vida me traz. Então, é possível se sentir feliz não alegre, na impermanência, ou na variação. E aí entra o papel da esperança, por exemplo. Hoje pode não estar bom, mas eu sei que, a depender do que eu construa, das minhas atitudes, das minhas parcerias, das minhas associações com os outros, é possível retomar uma condição ou conquistar uma condição melhor. Agora, se fixar de modo que a vida não traga nenhuma surpresa, isso não é felicidade. Isso é, no máximo, um comportamento obsessivo, enjaulado, cristalizado. Entendi. E aí eu pergunto uma coisa. Quando você fala da impermanência ou quando você menciona a esperança, eu acho que a esperança é um gatilho muito interessante para oportunistas também e para desesperados. Porque a esperança de dias melhores, a esperança do paraíso, a esperança de ir para um lugar divino, a esperança de resolver todos os problemas. E quando você não consegue, algumas pessoas acabam entrando num desespero tal que, quando elas perdem essa esperança, que às vezes é exaltada, quando ela perde essa esperança, entra em desespero pleno. E aí entram os oportunistas, que é sugerir condições ou seitas, ou acordos, ou grupos sociais para alimentar essas esperanças perdidas, que por vezes, a gente tem isso relatado ao longo da história, acaba levando centenas, milhares de pessoas a adotarem seitas
como nós tivemos há alguns anos atrás, aquela acho que é Jim Jones, que foram milhares de pessoas, centenas de pessoas se suicidaram porque estavam acreditando que iam encontrar, através da esperança alimentada por alguns oportunistas, nesse caso, essa figura, que iriam encontrar o lugar perfeito para continuar a sua existência. Então, a esperança é importante, é necessária, e eu vejo que também é um gatilho para aproveitadores. O que você acha? Os aproveitadores, os manipuladores, os deturpadores da existência sempre existiram, estão o tempo inteiro também recortando a realidade segundo os seus interesses. E aí a gente volta naquela sua primeira pergunta, de muita complexidade e fundamental, pensando em como a gente pode municiar as pessoas para que busquem a felicidade. De novo eu te respondo, é a educação. É a educação que me faz olhar uma foto publicada em qualquer rede social e entender que ali tem camadas e camadas de filtros, e eu entender que ali não está a felicidade, não é reproduzindo aquilo, mas que eu consiga olhar a realidade e ir para além da primeira comunicação. Porque a primeira comunicação dos detratores, daqueles que me querem num local de manipulável, é rebaixar minha crítica, é rebaixar minha capacidade de perceber. Onde eles se coloquem como os detentores de um saber. Quando eu atribuo o saber ao outro, eu estou me negando enquanto consciência crítica, enquanto consciência inserida num tempo e num espaço. Então, se ele sabe e eu não sei, só me resta seguir, e seguir sem crítica. E se for para o abismo, eu me atiro do abismo. Então, a educação, a leitura, a cultura, esta nossa conversa, a abertura para o mundo na sua complexidade é fundamental para que estas pessoas sejam compreendidas enquanto uma função e uma finalidade, para que eu não embarque nestas intenções, e sim me contraponha dizendo, aonde eles dizem não, eu possa ser afirmativo. Aonde eles dizem este é o único caminho, eu posso dizer este é um dos caminhos, mas existem outros. Portanto, eu estou me colocando sempre em relação. Felicidade é sempre uma construção, é sempre uma relação, e não um assujeitamento, que é o que estes usurpadores da minha condição de ser consciente querem fazer o tempo inteiro, negar a minha consciência. Muito bem. E aí eu vou agora pegar esse gancho que você comentou da educação e vou fazer um recorte. A educação é algo bem amplo, mas, claro, o conhecimento está vinculado à educação de uma forma, assim, extremamente importante, o conhecimento. E nós estamos vivendo um ambiente de tecnologia extremamente enriquecedor, mas, ao mesmo tempo, desafiador. Então, a gente está lidando com inteligência artificial generativa, nós estamos lidando com uma nova forma de saber, de buscar conhecimento. Nós temos facilitado o acesso ao conhecimento em tão pouco, nos últimos 10 anos, nós temos facilitado, a tecnologia tem facilitado o acesso ao conhecimento que, na história da humanidade, a gente nunca tinha visto. Era extremamente difícil. Antigamente, há 20 anos atrás, não vai longe, 20 anos é pouco tempo, muito pouco tempo. 25 anos atrás, para você fazer uma pesquisa, buscar um determinado conhecimento, você teria que ir em bibliotecas, procurar sumários, onde você pudesse encontrar aquele livro daquele autor que falasse sobre isso.
e aí você ia buscar mais um, aí pegava a referência que esse tinha sobre um outro autor, aí em outra bibliografia, ia pesquisar outros contextos, você ficava semanas, meses para pesquisar um assunto. Hoje, você, por um comando no computador, no celular, no smartphone, seja onde for, você simplesmente faz uma pergunta, você insere um prompt para uma dessas plataformas de inteligência artificial e ela te traz ali um grande número de informações imediatamente. E se você tiver habilidade suficiente para fazer a pergunta certa, elaborar de forma adequada essa tua questão, essa informação que você busca, você vai trazer, inclusive, com referências, indicando quem são os autores, que tipo de pesquisa já foi feito. E aí eu pergunto assim, a inteligência artificial, sob essa ótica, pensando nessa expectativa de ser feliz do ser humano, é bom ou é ruim? Porque é desafiador, a gente já sabe disso. Porque tem muita gente com medo dessa época de inteligência artificial. Alguns reclamando, perdendo empregos, o que eu vou fazer da vida, agora a inteligência artificial vai tomar conta do mundo, estamos vivendo numa Matrix, e aí tem para todo gosto. Isso traz o quê? Um desconforto emocional, um desespero, a falta de esperança, de perspectiva de vida, e por via de consequência, a cada dia, essa tal felicidade fica mais longe, fica mais distante, fica incompreensível. Até chegar naquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E as pessoas desesperançosas são pessoas em vias de depressão, em vias de problemas cognitivos sérios, em vias de uma doença mental evoluída ou estartizada a partir desse processo de estresse. Será que dá para conciliar a nossa expectativa de felicidade com a tecnologia que hoje temos acesso? Esse é o desafio. Esse é o desafio do contemporâneo. Porque se nós pensarmos aonde eu coloco a minha expectativa, a gente não sabe muito aonde isso nos leva. Mas nós precisamos pensar de novo aonde está a nossa capacidade de estar na vida e encontrar respostas para os desafios, falando de um modo mais prático. Se a inteligência me superou, se eu entender desta forma, a minha autoestima diluiu-se. Portanto, me resta um cenário muito ruim, sem esperanças. Se eu entender que ela é mais uma ferramenta, eu posso resgatar a origem etimológica da palavra saber, que é sabor, e entender que eu posso utilizar da velocidade de acesso às informações que uma pesquisa por qualquer um dos aplicativos existentes me traz. Então, aquilo que eu levaria meses e meses pesquisando em bibliotecas, em enciclopédias, eu tenho com muito acesso, mas a costura daqueles conteúdos, a proporção entre aqueles conteúdos, a lógica que eu estabeleço entre aqueles fatos, isso é meu. Não está na inteligência artificial. Ela me traz a informação, mas ela não me traz a minha assinatura, a minha capacidade de, dentro aqui daquele repertório todo de informações, saborear através da pesquisa, do tempo da reflexão, da contemplação, talvez trazer, só tangenciando mais uma poesia ou uma música, algo de fora daquele campo do saber. Esse processo de saborear uma descoberta, nenhuma inteligência vai trazer. Se eu consigo fazer isso
entender que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, e sabedoria é o que me constitui, é esse estar na vida, me sentindo desafiado por ela, recortando e assumindo escolhas dentre todas as possíveis, eu estou me colocando numa posição não secundária à inteligência artificial. Dizendo ainda de uma forma mais simples, perante a inteligência artificial, a única coisa que a gente não pode fazer é uma burrice natural. A gente tem que ter uma atitude de olhar, nem negar, nem supervalorizar, mas entender, é uma ferramenta que está aí. E como eu, com os meus conhecimentos, consigo fazer tudo isso. É resgatar essa autoestima, que está perdida por inúmeros fatores. Também não é aqui falar de uma positividade tóxica e ignorar a realidade material da vida. Empregos serão reconfigurados, atividades humanas serão reconfiguradas com certeza, como já foram na história da humanidade. Sim, a Revolução Industrial, por exemplo, alterou enormemente a relação do homem com o trabalho, não é? Sim, alterou a relação do homem com a natureza, né? Modificou, levou correntes migratórias. Os romances do Charles Dickens, por exemplo, retratam muito isso, né? Mas mesmo assim, o humano permaneceu, o humano continuou. Nós não podemos ter medo, nós temos que ter sabedoria para lidar com isso e capacidade de adaptação. E aí é autoestima, são as redes de apoio, são os amigos, são os congraçamentos que se pode fazer no cotidiano, uma série de coisas que você começou fazendo essas perguntas, né? Do mais simples, que é a convivência, esta conversa, por exemplo. Tomemos um exemplo. Acabamos de sair de uma pandemia onde parecia o fim de tudo, né? Pessoas confinadas nas suas casas, afastadas dos seus trabalhos, das suas relações sociais e aprisionadas ali com uma necessidade de convívio, porque nós somos sempre seres sociais, né? E qual foi a alternativa? Lives. As lives surgiram. Então as casas de shows estarão vazias, as salas de cinemas... Não, aos poucos tudo isso se retomou. E hoje nós já temos essa outra forma, que é o podcast, que já é uma derivação das lives, ou seja, a necessidade humana de comunicação, nenhum método artificial elimina. O livro é algo assim maravilhoso, né? Eu digo enquanto forma e enquanto conteúdo, né? Enquanto forma, porque eles nos mostra e nos dá a possibilidade de ter nas mãos histórias incríveis. O livro facilitou, né, a evolução do ser humano, o formato, né, a condensação de aventuras, a condensação de conhecimento, a estruturação de pesquisas. Então, isso a gente consegue hoje abrindo um livro. Aliás, há centenas de anos a gente faz isso. E aí eu pergunto para você, você é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que adora a literatura e os existencialistas, eles são um foco teu de leitura. Eu acho isso muito interessante. Agora eu fico imaginando, você tem um prazer na leitura, você tem um prazer de ver aquelas histórias, aqueles contos, como essas pessoas, ao longo dos anos, pensaram a própria vida, lidaram com a vida, assim como os russos, né? Que fizeram viagens ao subterrâneo, viagens ao fim do mundo, né? À dor, ao sofrimento. E aí você vê pessoas que passaram anos e anos e anos escrevendo e você se deleita contando, tendo a possibilidade de experienciar aquilo que esse autor, com todas as suas dores, foi colocando ali dia a dia. Isso é um deleite. Isso é uma sensação, quase o caminho da felicidade, que eu penso que seja.
Agora, você imagina que hoje, eu tenho visto muito na internet, né, principalmente pessoas, eu ensino você a ser escritor com a inteligência artificial. Você será um famoso escritor usando a inteligência artificial. A inteligência artificial vai escrever o melhor romance e você será o autor. E eu fico imaginando, já imaginou você pegar uma obra dessas aí que você adora e de repente se deparar com algo maravilhoso e você está lendo e está se encantando e depois você descobrir que quem escreveu não foi aquele que se diz autor, mas inteligência artificial que escreveu isso. E aí eu fico imaginando o seguinte, na ótica do autor, será que eu, como autor, se eu pegar e escrever um livro e falar, eu escrevi esse livro, e de repente eu não informar que a inteligência artificial é coautora, por exemplo, eu me sinto uma fraude se eu tiver que fazer isso. Eu fico imaginando, cara, eu fico imaginando alguém escrever um livro usando a inteligência artificial e dizer, eu escrevi esse livro. Cara, tu não escreveu esse livro. Você pode ser, no máximo, coautor dessa obra. Porque a inteligência artificial, ela se serviu de milhares de informações, de conteúdos incríveis que foram acolhidos, né, de pessoas que passaram anos e anos escrevendo, colocando conteúdo, passando informação, fazendo pesquisa, e aí a inteligência artificial pega tudo isso, né, condiciona de acordo com a sua intenção enquanto ser humano, com a intenção de escrever um livro, ela vai e escreve esse livro, você faz alguns ajustes, faz algumas aparas ali, fala, eu escrevi esse livro. Cara, eu me sentiria uma farsa, uma fraude. Eu não consigo me ver nessa posição. Eu posso até utilizar a inteligência artificial para buscar conteúdo, referências, sugestões, mas a partir daí, burilar isso, sabe? Trabalhar, compreender se essa dinâmica cabe naquela minha intenção de escrita. E mesmo assim, eu não seria autêntico se eu não colocasse que esta obra foi produzida em coautoria com uma inteligência artificial. Eu acho que aí sim, eu não me sentiria fraude. Mas escrever um livro, hipoteticamente, você escreve um livro que foi produzido integralmente por uma inteligência artificial. Isso deve ser decepcionante para o leitor que não sabe, eventualmente não foi informado disso. Como você se sentiria? Seria frustração para você? Na condição de autor, sim. Mas na condição de leitor, menos. Deixa eu me explicar. Se nós pensarmos no que nós criamos, esta nossa conversa, que é permeada por toda uma cultura existente, nós estamos fazendo evocações de memórias, né? Não nossas, mas construídas de conceitos refinados por pessoas, nós estamos utilizando deste aparato, nomeando ou não nomeando, citando ou não citando a fonte. Os que vieram antes da gente estão aqui sendo presentificados na nossa fala. Isso é memória. Mas a gente não é só memória, a gente é invenção também. Um leitor, quando ele lê, ele preenche as lacunas deixadas pelo romancista. Então, aquela leitura, ela se dá, se não quiser cometer anacronismos, ela vai se reportar à cultura da época, fará uma análise, mas não deixará de reverberar naquele leitor na época e no tempo que ele é presente. Os clássicos continuam dizendo coisas para a gente porque falam de uma época, mas por tratarem de temas que são perenes na existência, me servem também. Eu posso ler Os Miseráveis e ter empatia com aqueles personagens, ainda que eu não viva naquela época onde Victor Hugo contextualizou o romance, né? Então, nesse jogo de a memória do autor e o que ele desperta em mim, existe algo que não é dele e não é meu, mas que é nosso. E que você tão lindamente descreveu
como o ato de uma leitura que você chamou de deleite, aquilo que antes eu chamei de sabor. Então, como leitor, eu me sentiria menos se não houvesse reconhecimento de, olha, é uma obra feita por tal, fui enganado. Mas eu fui enganado na chegada, mas o percurso é meu, foi o que eu fiz daquela leitura. Isso deixa de ser da inteligência artificial e passa a ser uma outra região, que é do encontro da inteligência artificial com a natureza e a sensibilidade natural, humana. Como autor, sim, porque você tem direitos autorais, pelo menos por enquanto, alguns experimentos conseguem reproduzir léxico, vocabulário, algum estilo, mas não 100% do estilo dos autores, né? Talvez se chegue a este grau de sofisticação, mas ainda assim, o elemento humano, que é o leitor, não tem como ser apagado da experiência da leitura. E aí, de novo, a gente volta ao encontro, à construção e ao estado de espírito, que é o que define a felicidade. A alegria seria, foi encontrado um novo conto de Machado de Assis. Como essa semana, o Richard Zenit, que é o biógrafo do Fernando Pessoa, encontrou um poema novo do Fernando Pessoa. Ok. Isto cria, para quem gosta desse universo, uma alegria. Pô, sem dúvida. Mas voltamos. Encontrou-se um conto perdido, jamais publicado, sobre Machado de Assis. Vamos lá. E aí lê-se, lá na frente se descobre que não, foi uma inteligência artificial que criou. A frustração, por conta do engano, ela vai se dar. Porém, o que eu fiz com aquilo não estava na inteligência artificial. É meu. Então, eu posso dar um significado no imediato encontro meu com esse suposto conto e, uma vez revelada a fraude, ainda assim significar alguma coisa. Mas é alguma coisa que é sempre minha. É sempre humana. Então, a gente pode dizer que nessa linha, a partir da identificação do engano, mas a sensação que você teve, que vai perdurar, que vai reverberar em você, que pode ser boa ou não, em razão desse fato, dessa ocorrência. A gente pode dizer, então, que a felicidade está na forma como você aceita as coisas que acontecem com você a partir dos seus filtros, sem necessariamente estar vinculado aos que eventualmente tenham provocado isso. Não como eu aceito, mas como eu equilibro e busco harmonizar. Porque a intenção do outro não define a minha recepção. O outro, que pode ser muito bem intencionado, ele tem intenções. O mal intencionado também tem intenções. Existir é ter intenções. Continuamente nós temos intenções. Mas eu, estando nesta relação, como eu recebo, como eu equilibro, como eu harmonizo, ou se eu recuso, ou se eu aceito integralmente, isso fala de mim, isso fala das minhas potencialidades. Então, de novo, a inteligência artificial deve ser estimulada e deve ser desenvolvida para que se aplique nos campos em que ela se revela, seja pela rapidez de acesso a conteúdo e sobre do ponto de vista de alguma precisão, onde ela se revele enquanto ferramenta importante. Mas, em paralelo, segue a necessidade de olhar para o ser humano e qualificar essa existência. A gente não pode, não é uma escolha ou inteligência artificial ou o humano, mas sim as duas coisas. Esse é o sucesso. E foi esta capacidade que nos trouxe até aqui. Foi isto, de se deparar com um desafio e pensar,
qual tecnologia, qual técnica se consegue para melhorar o rendimento humano. E assim chegamos ao cosmos, por exemplo, mas nunca em detrimento. As experiências que tiveram como foco o detrimento humano acabaram ao longo da história. A razão, algo que é absolutamente valorizado, e até hoje é valorizado. Se pegarmos a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, onde você tem o império da razão aplicado com a finalidade de destruição, o genocídio, de destruição de um povo, não perdurou, porque não pode perdurar. Mas ali havia uma lógica tão científica que você fazia fornos crematórios para matar o máximo de pessoas no mínimo tempo, com o mínimo de custo. Isso é a razão aplicada longe de qualquer sensibilidade. Assim como qualquer sensibilidade aplicada sem nenhum uso de razão também é preocupante. Perfeito, perfeito. Uma excelente observação. E eu quero aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta, mas eu quero mencionar aqui alguns ouvintes maravilhosos que estão nos acompanhando, a Larissa, a Neuza, a Ana Nina, a Paula, estão aqui acompanhando, a Kelly, a Sofia, a Cristina, estão acompanhando nosso bate-papo, o Robson está aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Se quiser mandar alguma pergunta por aqui também, pelo meu Instagram, podem. E aí a gente vai também observar aqui, ó, que o Roberto Santos, né, tá fazendo aqui o mal, ele menciona aqui, o mal intencionado, deixa eu observar aqui, possui qual característica, no caso, o mal intencionado? O mal intencionado é aquele que, de repente, tem intenção que contraria o bom senso, as boas normas, a ética, né? O mal intencionado, e provavelmente ele está falando isso em relação à utilização da inteligência artificial. Eu acredito que seja muito difícil a gente identificar todas as características, né, do mal intencionado. Mas é aquele que já tem uma predisposição para utilizar de maneira a obter mais benefícios próprios do que aquele que ele pode retribuir à humanidade de uma forma geral. Então, a gente sempre vai ter maus intencionados em todas as áreas da vida humana, né? A gente já tem exemplos históricos, né, como você acabou de citar, inclusive usando a razão para justificar um determinado comportamento que não perdurou, porque o ser humano é muito mais do que isso. Ele tem essência, o que a gente pode dizer que é a essência do espírito e da natureza humana, não necessariamente sob a ótica da religião, né? Mas é aquilo que transcende ao próprio corpo, a própria forma de enxergar o mundo, que vai além, que é a somatória de todas as nossas experiências, os filtros, as nossas percepções do mundo, é como a gente tenciona usar a nossa própria vida para, vamos dizer assim, facilitar ou ajudar um outro para que ele possa ter a mesma experiência boa na vida. Então, eu acredito, porque assim, a gente sabe que o ser humano, ele é gregário, ele não consegue viver só. Ele precisa estar em comunidade, ele precisa estar em grupo, ele se espelha, porque é assim que, desde quando nós nascemos, a gente constitui, enquanto ser humano, a partir da ajuda ali dos pais, né? A gente vai crescendo, desenvolvendo habilidades próprias, individuais, a gente vai aprendendo a lidar com o mundo, e sempre dentro de círculos humanos, porque a gente não consegue viver só enquanto ser humano. E é essa essência de humanidade que vai distinguir, né, de repente, esse mal intencionado ou, de repente, mitigar suas ações. Porque o que a gente busca, e não é só uma busca individual,
porque a gente vê pessoas que extrapolam a própria existência para fazer o bem, né? Contrariam até as próprias forças para poder ajudar um próximo. Se despede de bens materiais para trazer um pouco de alento, para trazer um pouco de esperança a outras pessoas. Abre mão da própria vida pelo outro. Então, isso é ser humano, sabe? Então, eu vejo essas excepcionalidades, mas são reais, são fatos. A gente vai ter pessoas com comprometimento cognitivo, com doenças mentais, pessoas com problemas neurológicos, que certamente poderão praticar alguma conduta reprovável. Mas nós temos pessoas que não têm necessariamente, mas têm uma intencionalidade que contraria o bom senso, o espírito da humanidade, que é a busca pela felicidade de uma forma geral, não só a minha felicidade, mas a felicidade do povo, da raça humana, do ambiente onde a gente vive. É a felicidade em ver que a gente consegue cuidar um pouco melhor da natureza, não porque a natureza precise de cuidados. Porque nós precisamos da natureza, por isso devemos cuidar da natureza. Porque a natureza, se nós sumirmos da face da terra, ela vai estar aí, ocupando todos os espaços, vai estar viçosa. Os mares estarão limpos. As árvores tomarão conta de todos os prédios. O mato vai dominar as ruas, as estradas. É só o ser humano sair da frente. Então, a natureza não necessariamente precisa da gente. Nós precisamos cuidar da natureza, porque é o nosso apoio para a existência humana. Para que a gente possa falar em felicidade, nós precisamos pensar em tudo isso de uma forma mais ampla. E aí eu pergunto para você, JC. JC, isso já é impactante, né? JC, já sugere a abreviação do Messias. Não estou comparando, longe disso. Mas é que você ainda traz o Espírito Santo no nome. É JC do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você, nós precisamos, sob a sua ótica, nós precisamos da religião para buscar a felicidade? Fundamental. Nós, como você bem definiu, somos gregários, não vivemos sozinhos, não estamos completos sem o outro e sem a alteridade. O outro, eu estou me referindo aqui a seres humanos, e a alteridade como todos os elementos na natureza, que você bem acabou de nomeá-los, mas nós precisamos estar ligados. E ligados no que aqui está, no espaço onde nós estamos inseridos, mas isto não é suficiente. Existe um para além disto tudo. Se intui isto, se sente isto. Não é algo que a ciência, nas suas aspirações totalitárias de decifrar o mundo, conseguiu resolver e não vai. Né? O ser humano, ele está, mas ele sabe que intui, sente, pressente, enfim, quaisquer nomes que a gente possa dar, que tem um além disto tudo. E ele precisa se conectar com este mistério, porque esta percepção de não totalidade, de não autossuficiente, de que não se basta e que não é senhor de tudo e nem é a última razão de todas as coisas, ser humano não é ser a última razão de todas as coisas, é este sentimento de precisar se ligar ao que está além, é que dá a exata noção do nosso tamanho e de quem podemos ser. Então, acreditar, quaisquer que sejam os nomes que se dê, mas acreditar que a gente está inserido num cosmos e que isto tem uma razão de ser, nos torna mais humildes e mais responsáveis pelo que fazemos. Muito bem. Aí eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou
colocar uma questão colocada aqui pela Neuza. Eu vou fazer uma pergunta para você assim. Seria mais fácil, sob a sua ótica, é óbvio, se de repente nós tivéssemos a consciência de que nós somos apenas mais um ser vivo no planeta, que vamos nascer e morrer, e que não tem nada além disso? Será que ter essa consciência, essa hipotética consciência, não seria mais fácil de repente, ser feliz diante da possível inexistência de nada além disso, da própria vida? Aos que chegam a isso, que são aqueles que não conseguem mais compartilhar, porque se tornaram coisas no meio de outras coisas. E vivem uma vida nihilista, onde tanto faz o hoje, o amanhã, o ontem. É um esvaziamento absoluto, é uma coisificação do humano. E tem muito sofrimento nisso, porque é uma desistência daquele conjunto de atributos e adjetivos que nós temos, que nos faz esperançar, que nos faz desejar o dia de amanhã, intencionar melhorar. Existem estes, eles estão aí pela vida, mas com um preço muito caro, que é de sofrer. Porque só matéria, só o aqui, só o agora, é um esvaziamento do porvir. Eu vou pedir para você repetir isso, que eu achei muito interessante. Só o aqui, só o agora, é um esvaziamento. Isso é doloroso. Uhum. Só de falar já dói. Só de falar já dói. Incrível. E a Neuza pergunta assim: muito se ouve a frase, melhor ser feliz do que ter razão. Mas muitas vezes ter razão traz felicidade. O que você pode dizer sobre isso? E agora? Sinuca de bico. Sinuca com vários bicos. Tendo a concordar parcialmente. Ok. Se o ter razão implica em um distanciamento, em uma não possibilidade de diálogo, em uma ruptura, estou pensando em níveis de distanciamento, né? Se ter razão me traz este custo, não é bom, porque é sinal de que eu estou sendo cruel na aplicação da minha razão. Porque, sobretudo no campo das relações humanas, chega uma hora que é preciso temperar a razão com a empatia. Se não é pela empatia, é pela simpatia. É pela compreensão de que o outro ocupa exatamente um local de escuta que não é o meu local de fala. E que talvez ele esteja atribuindo sentidos distintos por formação, por bagagem, por estado emocional, que a comunicação não está dando. E talvez, então, seja melhor que eu consiga optar por deixar um pouco a razão de lado para manter o canal de comunicação aberto. E lá na frente, em outro momento, talvez os dois, mais irmanados, consigam equilibrar razão e alegria. Muito bem. Neuza, eu espero que você tenha ficado satisfeita com essa posição, e eu quero aproveitar aqui, agradecer a Poderosa em Pauta, que está conosco, conectada, a Sandra Aparecida, que deu boa tarde, está aqui conectada também, o Roberto Santos, inclusive, que fez aquela pergunta, né, sobre os mal-intencionados, que está em todo lugar, tá. Isso é da natureza humana, a gente vai ter todo tipo de ser humano, né? Só me permita tentar
contribuir um pouco com essa resposta dele, como identificar esse mal Opa, intencionado. perfeito. Manda ver. Acaba de sair pela editora Unesp um livro finíssimo do Terry Eagleton, que é um analista cultural inglês, que o título é Sobre o Mal. Não tem nem 120 páginas, mas é um livro que se debruça sobre esse tema. Identificar o mal e suas características. E ele, numa dada altura, ele diz que todo o mal tem uma incapacidade, que é a de criar. O mal nunca cria. Por isso ele é o mal. E ele está sempre contra o bem, porque o bem é criativo. O bem cria, o bem é fecundo. Então, Roberto, como identificar o mal? Você identifica o mal quando subtrai, quando destrói, quando anula, quando nega a existência. Ali é o mal. Em maior ou menor gravidade. Seja a existência nossa, a existência da natureza, o direito à existência dos animais. Qualquer destruição pode ser categorizada como mal. Muito obrigado. Olha só, Roberto, quanto você contribuiu com essa posição sua em relação a essa pergunta. Muito legal. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para a gente ir caminhando aqui. Ainda temos um tempinho, dá para a gente falar um pouquinho mais. E aí eu te pergunto, eu vou até virar para mim aqui, para perguntar para você, JC. Será que se eu desenvolver a capacidade e a habilidade de me reconhecer no outro, fica mais fácil o caminho para a felicidade? Fica. E me reconhecer no outro, não apenas naqueles predicados, naquelas qualidades que são socialmente valorizadas. Eu preciso também me reconhecer no outro quando o outro age com agressividade, com violência, com mesquinharia. Porque eu reconhecendo que, enquanto ser humano, tudo aquilo potencialmente existe dentro de mim, eu estou me conhecendo e podendo ter a possibilidade de ser menos violento, menos agressivo e conseguindo qualificar a qualidade do meu estar na vida. E, portanto, tendo e fazendo mais pessoas felizes. Muito interessante. Olha só, gente, que coisa incrível a gente poder ter um papo com uma pessoa extremamente conhecedora da natureza humana. Porque não só pela formação dele na psicologia, não só pelas habilidades e o estudo da psicanálise, mas como pela sua paixão pela literatura, por conhecer pessoas do mundo, pessoas do mundo. Vários estudiosos do existencialismo, e aí a gente consegue ponderações tão interessantes. E aí eu quero te agradecer antes de qualquer coisa, essa oportunidade de ter essa conversa contigo, muito embora a gente, talvez aí, por fora a gente esteja tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Porque eu acredito que essa é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre um tema e sentarmos e falar com essa tranquilidade sobre um tema tão importante para o ser humano, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que o exercício do poder, pelo ser humano, ajuda ou dificulta a nossa compreensão de mundo ou a busca por um ambiente mais saudável e feliz? O poder em si. Quando o ser humano, a gente sabe que quando o ser humano detém um poder, ele se transforma de alguma forma, não é? E nem sempre
essa transformação é interessante. E o poder em si é necessário para que a gente possa continuar caminhando esse exercício do poder pelo ser humano? O que você acha? O exercício do poder, ele é fundamental. A potência humana, ela é sempre. É ela que motiva, é ela que nos tira da cama. Agora, ela sempre se torna preocupante e deve acender os nossos estados de alerta quando aquele que exercita o poder se distancia do dever de responder pelo uso do poder que teve. Aí sim nós temos que estar alertas. Porque o poder, com a consciência de responder pelo uso que faz do poder, faz a pessoa consequente. E, portanto, cuidadosa, atenta aos valores, aos princípios, ao que constrói. Quando é o poder só pelo poder, e nós temos exemplos diversos na história, lá na Grécia Antiga e no contemporâneo nós temos exemplos disso. O poder pelo poder, ele corrompe. O poder com a consciência do dever dignifica. Consciência é algo que muitos poucos que exercem algum poder têm se apegado, que a gente tem visto ao longo da história da humanidade, né? Temos exceções, com certeza, muitas exceções, mas a gente tem visto que o exercício do poder, inclusive, fascina adeptos que vão se aliando a quem tem o poder e distorcem até a própria existência. Tem uma obra interessante que eu recomendo, O Exercício, né? De fazer uma leitura. A gente fala muito de Maquiavel, né? Uhum. Que ele tem uma literatura interessantíssima dentro desse aspecto. E aí a gente fala muito pouco de um autor que falou sobre como é que você se vincula, como é que você adere, como é que você busca quem está no poder para, aproveitar alguma coisa ali, receber alguns benefícios. E a gente vê isso acontecer muito, né? Atualmente a gente vê uma degladiação nas redes sociais com pessoas que, à primeira vista, são pessoas de família, pessoas que vivem uma vida boa, uma vida, entre aspas, normal, e, de repente, elas estão se posicionando de uma forma e defendendo algumas pessoas que estão no poder, inclusive maculando até a própria forma de existir dessa pessoa em família, em essência, né? Então, eu acredito que essa questão que você bem mencionou sobre ter consciência, mas é assim, eu fico imaginando, né? Um crápula. Que consciência tem um crápula que está no poder? É complicado isso, né? É complicado, mas eu acho que o maior desafio é não se tornar outro tipo de crápula para denunciar aquele. É você, da sua condição humana, mesmo não reconhecido, mesmo não apoiado, mesmo não incentivado, você continuar reafirmando os princípios e os valores que levam e dignificam a existência. Eu acho que esse é o mais difícil. A gente reconhece, a nossa consciência nos diz o tempo inteiro quando nós estamos acertando, quando nós estamos errando.
Mesmo que ninguém saiba, a gente consegue perceber quando está se auto-enganando. O tribunal da nossa consciência não fecha nunca. Não tem férias forense para o julgamento que a nossa consciência faz, né? Mas quando eu preciso sair da minha zona de conforto, quando eu preciso abdicar de um certo status para mudar a coisa como ela está, eu tenho essa disponibilidade ou não? Eu saio da minha zona de conforto de modo tão agressivo para combater aquele que me agride, ou eu saio da minha zona de conforto de modo empático para, no caminho contrário daquele que me agride, mostrar que a agressão dele não é boa. O que eu vejo hoje é que a gente tenta sempre pagar na mesma moeda. Mas pagar na mesma moeda serve muito pouco. É preciso mostrar a diferença, mas sustentar a diferença. Porque muitas vezes, alguns são conduzidos a este lugar da agressão, do ódio, da antipatia, do menosprezo. Mas se eu ficar só tentando mostrar isso, olha como você é bruto, olha como você é agressivo, olha como isto é errado, eu não estou contribuindo com a pessoa. Eu só estou deixando ela mais na defensiva, portanto mais surda aos meus argumentos. Talvez eu precise fazer um exercício do apesar. Apesar de eu repudiar tudo aquilo, eu reconheço algumas características e eu vou investir nestas características que são positivas. Tentando, na medida do possível, claro, relevar aquilo que nesse momento ganhou expressão. Não sei se me fiz claro. Claro, perfeito. Mas é ser quase que um espelho ao negativo. Se o discurso predominante é o do ódio, do discurso do nós contra eles, dizer o contrário. Buscar construir uma identificação pelo outro caminho. Porque esse a gente já sabe onde leva. Olha só, gente, que papo maravilhoso, que conversa incrível. E eu vou fazer aqui, vou até puxar para mim aqui no meu Instagram, eu vou fazer uma sugestão de leitura. Não é nada novo, viu, gente? Mas anotem aí. Leiam, ele é um livro, deve ter só, acho que 50 folhas, bem fininho, 60. E pequeno, pequenininho, tipo um palmo de tamanho. Mas o que esse livro contém é transformador. Eu sugiro a vocês que leiam O Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. E vocês vão entender do que a gente está falando aqui e vão se surpreender como alguém que por volta dos 18 anos escreveu esse livro. E a força que tem compreender dentro, contextualizando, mas que a gente pode trazer para os dias de hoje. Então, a gente quer falar de felicidade, a gente tem que falar de felicidade. A gente, quando tenta falar de felicidade, a gente vai ter que se deparar com a infelicidade, com os caminhos que perturbam a nossa existência. Quando a gente tenta falar de felicidade, a gente vai ter que falar do mal, a gente vai ter que falar do bem, a gente vai ter que falar dos desafios, a gente vai ter que falar de como o ser humano pode lidar com a vida hoje, com a experiência do passado e com a magia da imaginação do futuro. Falar de felicidade é transcender e mostrar o que é ser humano. Para encerrar esse nosso bate-papo, JC do Espírito Santo. Desde já agradecendo, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais e sugerir pelo menos 1 ou 2 livros para que os nossos ouvintes possam compreender um pouquinho
mais desse mundo louco que a gente está vivendo e ter alguma esperança em ser feliz. Manda lá, JC. Agradecer muito a oportunidade. Construímos aqui nessa tarde um campo comum, né? Um misto de memória, com invenções, com ousadias, né? Mas agradecer muito o teu convite, teu empreendimento na qualificação do que é ser humano, né? Neste hoje e em todos os outros podcasts e em todos os tuas outras frentes de trabalho, né? Aqueles que estiveram presentes, os que nos assistirão, nos ouvirão no futuro, aqueles que generosamente abrirão as suas portas para as nossas ideias. Leitura. Eu pensei que você ia mencionar o livro Gratidão, do Oliver Sacks. Um livro também bem pequenininho, mas... Você pode fazer essa sugestão. Eu sou fã de Oliver Sacks, sou suspeitíssimo, então eu deixo para você fazer. É um Gratidão do Oliver Sacks e um outro não tão fino assim, mas um livro que retribui muito a dedicação devotada a ele, que é do Dostoiévski, chamado Os Irmãos Karamazov. Não se assustar pelo tamanho e topar conhecer a vida daqueles 3 irmãos, porque cada um deles vai representar buscas por caminhos diferentes da felicidade. Então é um livro que vai falar sobre a vida, que no fundo é tudo isso que está no entorno da nossa existência e da nossa busca, de como é que a gente administra essa impermanência que é o existir. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço aos ouvintes, a todos vocês que estão aí ligados no podcast do Tom, o Mago, estiveram conosco ou no futuro estarão conosco acompanhando, porque o nosso podcast, além de estar nas plataformas do Facebook, Instagram, YouTube, inclusive eles já estão também sendo postados no Spotify, todos os episódios já estão no Spotify e todas as outras plataformas de podcast. Inclusive você pode localizar facilmente pelo Google Podcast, coloca no Google o podcast do Tom Mago que vocês vão encontrar, já vai aparecer todos os episódios lá. E logo, logo, é uma promessa que eu não posso garantir. Se vocês em algum momento se atreverem a buscar na inteligência artificial, qualquer uma dessas plataformas, informações sobre felicidade, sobre conteúdos que nós estamos discutindo aqui, até no Bing também, hein? Numa hora dessas, vocês verão lá qual é a referência que eles estarão usando. Estarão usando, inclusive eu já experimentei, já apareceu lá. Qual é a referência para um determinado assunto? Treinando Humanidades. Logo, logo aparecerá a referência, o podcast do Tom, o Mago, já estará sendo uma referência utilizada pelas inteligências artificiais. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação, obrigado pelo apoio, pelas manifestações. Agradeço de novo aqui a Larissa, a Neuza, a Ana, o Paulo Silva. Agradeço de coração aberto, pleno e palpitante o Roberto Santos, a Sandra Aparecida, a Poderosa em Pauta e a todos os ouvintes que eventualmente estarão conosco depois, porque tudo isso vai estar gravado à disposição de todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço do Tom, o Mago, povo da Terra-média. Até breve.